Queridos, quando recebi o convite, já tinha uma palavra no meu coração. Eu não sabia em que momento eu ia ministrar, mas esse é o momento então de eu estar trazendo, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quero conversar com vocês hoje sobre a vida de um jovem. Na verdade, nós começamos a história dele, alguns teólogos, a maioria acreditam que ele era um adolescente, quando a Bíblia começa a descrevê-lo, e ele mesmo contando a sua história. Passou jovem, se tornou um adulto, e que um dia teve o seu país invadido pelos babilônios, e enquanto ele estava lá nos seus países, porque ele pertencia a umas famílias nobres, e foi uma ordem do rei que trouxessem os jovens, inteligentes, sabidos, da nobreza, para Babilônia, para que aprendessem a cultura. Só que esse jovem e seus amigos, eles foram levados à força, foram encurralados, foram pressionados, ameaçados realmente de morte. Ou você vem com a gente, ou você morre. E eles foram ali tirados de uma cultura, de um ambiente que eles já estavam acostumados, para uma cultura diferente da deles. E uma cultura ainda muito ruim, porque corrompia os princípios de Deus que esse jovem, esse adolescente, seus amigos tinham. De quem que eu estou falando? Daniel. Vocês são demais. Então, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Daniel. Essa água aqui é mimo? Nem. Pensa. Vamos voltar lá atrás, pensar. Imagine você, tirado à força do meio dos seus, pressionado mesmo, encurralado. Você já crente, cheio da unção, e é levado para um lugar totalmente contrário àquilo que você crê. E realmente você é obrigado a fazer o contrário dos princípios de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar sobre nós decidirmos a viver a cultura do céu dentro de nós. Para onde quer que a gente vá. Daniel foi tirado da cultura dele e foi levado para uma cultura diferente da dele. Mas isso não quis dizer que ele tirou aquilo que estava enraizado dentro do coração dele para viver aquilo, para o lugar que ele alcançou, para que ele chegou. Não, pelo contrário. Ele levou aquilo que estava dentro dele para o lugar que ele foi à força, para aquela nação, para aquela cultura. Ou seja, Daniel levou dentro de si a cultura do céu para uma cultura totalmente diferente dos princípios de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre algumas características daqueles que carregam a cultura do céu dentro de si. Amém? Vamos abrir a Bíblia então lá em Daniel. Daniel capítulo 1. Amém? Então vamos ver aqui através da vida de Daniel algumas características daqueles que carregam a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. Onde quer que eles pisem, para onde quer que eles são levados. Primeira característica. Se preparam para o conhecido e para o desconhecido. Vamos ler comigo aqui, capítulo 1 de Daniel, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 3. A minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua. Eu trouxe minha Bíblia aqui, a mensagem, mas eu também posso ler aqui em outras versões. A gente vai passeando aqui. Vamos lá. O rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de liderança no governo, gente de elite. E lhes ensinasse a língua, a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que os servissem, o cardápio.
Aqui nesse texto que nós lemos aqui, fala de algumas qualidades de Daniel, de seus amigos e dos demais jovens que estavam ali, que foram levados para a Babilônia. Qualidades dons naturais dados por Deus, mas que o rei queria que tivesse junto perto dele, do reinado dele. Só que, percebam que a Bíblia não fala se Daniel, esse período que ia acontecer com ele, foi revelado a ele ou não. Daniel, como vocês sabem, ele, de muito novo, adolescente, tinha uma vida com Deus. Tinha uma vida consagrada a Deus. O relacionamento de Daniel com Deus, desde novinho, ele sempre foi muito ligado, muito íntimo com o Pai. Por que a gente pode saber isso? Porque a Bíblia fala que desde muito novo ele orava 3 vezes ao dia. Né? Vocês já leram isso? Lá ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Desde novinho ele se ajoelhava, abria as janelas assim, voltando para Jerusalém, e orava a Deus. Ensinar mesmo de redenção, de adoração. Isso nos mostra que Daniel tinha uma vida com Deus. Então, eu posso entender que Daniel, se preparando, tendo uma vida de consagração com Deus, o levou a se preparar para o desconhecido e também para o conhecido. A Bíblia não diz se esse momento foi revelado. Olha só, vai vir aí o rei, vai buscar vocês, vocês vão viver um tempo lá e vai acontecer isso. Não sabemos. Mas eu sei que Daniel e seus amigos estavam preparados para o desconhecido. Sabe, queridos, tem muita coisa que Deus vai revelar para nós. Mas tem muita coisa que vai acontecer conosco que nós não sabemos. Mas nós devemos sim estar preparados diante de uma vida de consagração. Quando nós temos uma vida de consagração com Deus, a gente fica preparado para o desconhecido e para o conhecido. Muitas vezes, o Espírito Santo, através da nossa vida de consagração, ele nos ministra. Não sei se já aconteceu isso com vocês, eu acho que já. Ministra nosso coração. É algo que nós devemos nos preparar e nós não sabemos para quê. Já aconteceu isso com vocês? De Deus falar assim com vocês: façam tal coisa, façam tal curso, se preparem nisso. E você, para quê? Mas lá na frente você descobre o motivo. Existem outra parte, porém, que Deus revela, né? Deus conta para a gente os seus segredos, aquilo que está lá no futuro, que Ele quer que a gente viva. Agora, você acha que Deus conta para o contar? Não, eu vou te contar para você ficar feliz, animado, saltando e contar para os outros. Não. Quando Deus revela para nós aquilo que vai acontecer na nossa vida, é porque Ele quer que você se prepare para isso. Quando Deus ele revela para você que vai te levar para tal lugar, para uma nação, quer te usar numa profissão, Ele quer que você comece a se preparar e já se vê, lógico, como tal, como Ele deseja, com a visão de Deus, mas Ele quer também que você se prepare para isso. Né? Eu sei que muitos aqui têm chamado em Deus para as nações. Quando você descobriu o seu chamado de Deus para outra nação, você começou a fazer o quê? Estudar o idioma. Se você não começou, começa agora, meu irmão. Né? Se Deus te revelou para você ser usado numa profissão, direito, advogado, e você está chegando lá, você vai começar a se preparar para o Enem, estudar. Isso para todas as áreas da nossa vida. Uma vida de consagração, como Daniel tinha, e seus amigos, o levava a estar preparado para o desconhecido e o conhecido também. Né? Deus nos revelou muita coisa. E aí nós vemos isso aqui. Se preparava através de uma vida de consagração. Um tempo de preparação. Jesus teve o seu tempo de preparação. Né? 30 anos. Seu ministério começar na terra. Jesus ficou à toa. Lógico que jogou uma bola, né? Bateu um papo com os amigos, ajudou o pai na carpintaria. Mas também ele se consagrava, certeza. Diferenciado, tinha uma vida teve um tempo de preparação.
Sabe, queridos, aquilo que nós deixamos de fazer hoje vai fazer falta amanhã. Aquilo que você sabe que tem que começar hoje e você não fizer hoje, vai fazer falta amanhã. Vocês são jovens, novinhos. Aquilo que vocês têm que fazer hoje, que você sabe em Deus, não, isso é o que Deus tem para a minha vida. Não deixe para amanhã. Comece agora a se preparar. Amém? Amanhã se você não começar amanhã, você pode se arrepender. Por que eu não comecei isso lá atrás? Então, comece hoje. Comece hoje. Segunda característica, vamos lá. Aqueles que carregam a cultura do céu, eles conhecem a sua identidade. Vamos lá. Versículo 6. 4 homens de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. Amém? Então vamos lá. O chefe do pessoal do palácio fez o quê? Deu novos nomes a eles. Olha o nome que deram a Daniel. Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abidnego. Eu peguei aqui, só para você ter uma noção, qual a tradução no original desses nomes, tá? Então vamos lá. Olha só. Os significados desses 4 nomes hebraicos afirmam a soberania e a misericórdia de Deus. Daniel significa Deus é juiz. Ananias significa Deus é piedoso. Azarias significa Deus ajuda. E Misael significa quem é igual a Deus. Olha só para qual os nomes foram trocados. O significado de seus novos nomes contradizem a verdade dos seus nomes originais. Daniel passa a se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja. Ananias passa a se chamar-se Sadraque, inspirado por Acu. Misael passa a se chamar Mesaque, pertencente a Acu. E Azarias passa a se chamar Abidnego, servo de Nego. Você acha que essa mudança de nome de Daniel e de seus amigos mudou alguma coisa na vida deles? Mudou quem eles eram em Deus? Mudou a sua essência, a sua identidade, aquilo que realmente eles sabiam quem eram? Mudou. Eles poderiam ser chamados pelo nome que fosse, mas eles se conheciam, eles sabiam quem são. Aqueles que carregam essa cultura, meu irmão, pode andar onde for, se levar onde for, eles sabem quem são. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. Você é amado e amada do Pai. Não importa aquilo que talvez estejam te chamando. Não importa o apelido talvez que te deram. Não importa talvez por uma característica sua, mas você sabe quem você é. Você é o que Deus te vê, como Deus te vê. Você é o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz que você é. Então não aceite, talvez, os nomes que o mundo tem te dado. Fique com a identidade. Fique com aquilo que Deus diz quem é você. Não abra mão disso. Isso não mudou nada na vida deles. Não mudou nada. Eu fico pensando eles sendo chamados por esses nomes, eu acho que até eles meio que ignoravam assim. Deve estar falando comigo. Porque eles se conheciam. Como mais uma característica aqui então. Terceira. Aqueles que carregam a cultura do céu. Seus princípios em Deus estão acima de qualquer coisa. Eles não abrem mão, meu irmão. Daniel chegou na Babilônia, forçado lá com os amigos. Olha o que aconteceu, vamos ver aqui rapidinho. Versículo 8. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei. Algumas versões falam que ele assentou no coração. Se você for ver essa palavra no original, assentou, significa que ele fixou no coração.
Meu irmão, se fixou no coração, ninguém tira, meu irmão. Aquilo que sentou no coração, ele assentou. Ele decidiu que não ia se contaminar. E olha só, nem bebeu o vinho dele. Por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que autorizasse a não comer o cardápio do rei. Não abra mão dos princípios de Deus na sua vida, meu irmão. A Bíblia conta aqui que, quando ele contou isso para o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos viu uma graça em Daniel, teve misericórdia por ele. Mas a Bíblia não diz que ele mudou de ideia, pelo contrário, ele disse assim para Daniel: olha só, Daniel, imagine o chefe dos eunucos: Daniel, não faz isso comigo não, pede qualquer coisa, come essa comida, o que tem a ver, Daniel? Todo mundo está comendo, junte-se a todos, faz o que todo mundo está fazendo, o que vai mudar isso em você? Por que você não come? Olha só, Daniel, se você não comer, eu posso morrer. Esse negócio é sério. Mas Daniel, decidido, assentou no seu coração a não abrir mão dos seus princípios, meu irmão. Sabe, queridos, muitas vezes você não vai ser colocado à prova da morte. Nós vivemos num país, graças a Deus, livre. Mas muitas vezes, você que carrega essa cultura, meu irmão, você vai ser confrontado a fazer o que todo mundo está fazendo. Mas o que todo mundo está fazendo pode estar ferindo a palavra de Deus. Pode estar ferindo a palavra do Senhor. Pode estar ferindo os princípios de Deus. E aí você precisa estar decidido. Meu irmão, por nada. Olha o motivo, era nobre. Daniel, se eu comer e o rei descobrir, der ruim isso aí, eu vou morrer. Meu irmão, por nada. Pode estar todo mundo fazendo, meu irmão. Pode o mundo achar que é certo. Mas se não é certo, não faça. Não abra mão. Seja decidido. Assente no seu coração a primeiro agradar a Deus do que aos homens. Assente, não importa o que aconteça. Faça como Daniel. Quarta característica, aquele que carrega a cultura do céu. Eles são persistentes. Daniel tomou um não. Não, Daniel, pede qualquer coisa aí, Daniel, eu vou morrer. O não, para que ele não cumprisse aquilo que ele acreditava, que ele deveria fazer, Daniel tinha que fazer ele ia fazer o que tinha que ser feito. Agora, o não que ele tomou não fez com que ele desistisse. A Bíblia fala que ele foi falar com o encarregado. Fala, olha só, vamos conversar aqui. Eu estou decidido, eu não vou me contaminar, eu não vou comer. Não adianta, vocês podem falar o que for. Eu não vou fazer isso. Nem meus amigos. Ainda influência, né? Ainda aquele que carrega a cultura ainda influencia outras pessoas. Mas voltando. Eu não vou comer, não adianta, eu não vou me contaminar. Isso eu assentei no meu coração, estou decidido. Ele persistiu, meu irmão. Não abra, não releve, não amenize por um confronto que você vai ter, um não que você vai levar, algo contrário que vai vir diante da tua decisão de obedecer a Deus em primeiro lugar. Porque isso pode acontecer mesmo, e acontece. Quando você se decide a obedecer ao Senhor. Muitas vezes você é confrontado, você é levado a não fazer. Só que ele estava persistente. Ele falou, não, eu vou cumprir. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Aqueles que carregam a cultura do céu, eles são persistentes. Agora é o seguinte, jovens, adolescentes, não queira persistir num sim, onde Deus já disse não.
Amém? Não queira forçar um sim, onde você já entendeu em Deus que é não. Onde Deus já confirmou no seu coração que não, isso não é para você. Não queira forçar algo que não é para a tua vida. Daqui uns anos vocês vão se apaixonar. Muito novinhos, né? Daqui quantos anos? Seus pais daqui falam, daqui uns 15, 20 anos. Está repreendido, né, irmãos? Mas é o seguinte, daqui a pouco vocês vão se apaixonar. Aí vai ficar que nem coraçãozinho, igual o desenho animado, né? Você olha para a pessoa, você vê os coraçãozinhos aqui em cima, né? O coração acelerado, não, só pensa, né, nele, nela, fica lá. E aí você, como aquele que carrega a cultura do céu, príncipe de Jesus, princesa de Jesus, o que você vai fazer? Você vai orar, né? Amém? Você vai orar, né? Aí você vai orar. Amém, Jesus. Papai, tô chonada. Tá batendo forte, papai. Será que é ele? Será que é ele? Me mostra, Senhor. Revela teu segredo a mim. Conta para mim, papai. Isso é ele. Né? Aí você ora, diz que sim. Aí você ora, começa a orar, e aí Deus não fala nada. Só que você orou. Amém? Aí o que acontece? Você começa a ver aquela pessoa, aí você começa a prestar mais atenção. E aí você começa a ver as atitudes dessa pessoa, você começa a ver aquilo que ela faz, as ações, e você começa a, acender uma luz amarela. Aí acende a luzinha amarela, o Espírito Santo já dentro de você, olha, tá abrindo os olhos. Aí você, mas ele é tão bonito, ela é tão bonita. E aí você começa a ver outras atitudes dele, a forma que ele trata os pais, você vê que não é legal. Você vê que ele não tem compromisso com Deus como você tem. Você vê que os princípios que você carrega e que você luta, enfim, tudo vai clareando. Você orou, amém? E Deus, ele é o maior interessado em fazer com que você não quebre a cara. Então, começa a descortinar. Só que o nosso coração está ali queimando. Espírito Santo, filho, não pelo menos agora. Deixa eu tratar com ele primeiro. Deixa eu colocar ele no plumo. Não force. Às vezes você se precipita em entrar no relacionamento e que vai atrasar a sua vida, vai atrasar o propósito de Deus na sua vida, vai, em vez de você influenciar, você vai ser influenciado. Eu não digo só em relação a relacionamento, não. Eu falo em tudo. Às vezes a gente quer forçar uma barra onde a gente já sabe em Deus, nesse princípio, que aquilo não é para a gente. Não force, não precisa não. Deus falou, não, amém. Por mais que seja bom, por mais que seja, como o pastor Sócrates falou uma vez, nem tudo que é bom vem de Deus, não é isso? Então assim, às vezes pode ser um caminho maravilhoso, mas não é para você. Então não persista naquilo que Deus já falou não para você. Agora, meu irmão, naquilo que Deus já está convicto no seu coração, Deus já confirmou na sua palavra, já está ali dentro, queimando, meu irmão. Foi comigo, meu irmão, quando eu vi o capítulo 2, eu não só pensava nisso. Eu falava, não, deve ser só para eu ajudar financeiramente. Aí, eu não estou falando isso para me gabar não, até porque... Mas assim, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site e fazer o cartão. Falei, deve ser isso. Né? Estou indo com os pés e com as mãos, mas estou indo com meus recursos. Amém? Glória a Deus por isso. Muita gente não pode ir com os pés. Só que meu irmão não saiu. Tinha uma convicção dentro de mim. Eu só pensava daqui, manhã só orava aqui. Sabe, queridos, quando você tem a certeza de que algo sentou no seu coração, de que é de Deus, você está fazendo algo. Aí você está ali, sabe, o seu coração está ali, sua vida está ali, você está... Aí tem a graça de Deus sobre a sua vida. No momento que a graça de Deus sai ali e vai para este lugar,
você tem que acompanhar a nuvem. Foi isso que aconteceu comigo. Eu passei só a pensar em Petrolina, só passava a pensar no sertão, no capítulo 2, só orar. Falei assim, não, tem algo mais, é aqui. Aí quando eu pisei, meu irmão, a gente decidiu, graças a Deus, estamos aqui, vivendo os dias mais felizes da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Próxima característica, vou correr aqui. Quem carrega a cultura do céu vive por fé. E uma fé verdadeira, ela resulta em ações. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 12. Então Daniel apelou ao responsável que havia sido designado pelo chefe do pessoal do palácio para cuidar dele, de Daniel e de seus amigos. Aí olha o que o Daniel, um ato de fé. Vamos fazer o seguinte então. Faça uma experiência com a gente. Por 10 dias. Traga apenas vegetais e água. Depois nos compare com jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome sua decisão. Fé e ação. Fé verdadeira, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Toda fé verdadeira, ela resulta em ações. Eu não tenho ações porque eu tenho fé, mas porque eu tenho fé, eu pratico, eu ajo, eu avanço. Pela fé que Daniel tinha, ele avançou, ele tomou uma decisão, ele agiu. Ele tinha certeza, meu irmão. Uma fé genuína. Então, a fé, aqueles que carregam essa cultura do céu, a fé verdadeira em Cristo Jesus, meu irmão, vai te levar a tomar ações. E você no seu coração, com a convicção de que já aconteceu. Né? Fé, firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. É a convicção de que já deu certo. Daniel falou assim, faz uma experiência comigo. Aí tu vai decidir como é que a gente vai estar. Só que Daniel, no seu coração, já tinha certeza, meu irmão, que ele ia ficar bem. Que ele e seus amigos iam ficar de boa e ainda mais saudável do que os outros. Uma fé verdadeira que resulta em ações. Próxima característica daqueles que carregam a cultura do reino, a cultura do céu. Eles são reconhecidos pela sua cultura, que carrega. Exemplo. Quem já foi para fora do Brasil aqui? Chique. Beleza, vamos lá. Quando você chegou, você bateu um papo lá com alguém lá? Conversou com alguém? Né? Eles descobriram que você era brasileira, né? Pelo jeito que você falava, né? E aí você foi se apresentando. Então a gente não precisa nem ir para fora do Brasil. Por exemplo, se a gente dividir aqui o Nordeste e o Sudeste, já é diferente. Quando vocês chegam lá em São Paulo, por exemplo, vocês levam a cultura daqui para São Paulo, não é isso? Pouco tempo que se convive com você, já sabe que você é do Nordeste. Amém? A mesma coisa de quem vem do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste para cá, nós sabemos que não são nordestinos, né? Pelo tom de voz, pela cultura, porque eles carregam uma cultura. Você carregou a sua cultura quando você foi para fora, quando você viajou para lugares de cultura diferentes. Assim, essa cultura que está enraizada aqui dentro. Nós somos reconhecidos por ela. Nós somos reconhecidos por ela. Veja aqui o versículo 17. Deus deu, depois que... Aqui, ó, só ler rapidinho. O responsável, bom, vocês sabem que deu tudo certo, que eles ficaram mais saudáveis que todo mundo. Enfim, deu tudo certo, como Daniel disse. Agora o versículo 17. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Quem deu? Deus que deu. Nunca foi sobre nós. A Ele toda a honra, toda a glória. Aquilo que nós recebemos de Deus volta para Ele, meu irmão. A glória toda é dele. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões. Olha, ganhou o dom de interpretar visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para o treinamento, o chefe do pessoal os levou na presença do Nabucodonosor. Aí olha o que aconteceu. Quando o entrevistou, o rei os achou muito melhores do que os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel. Quem deu a eles essa aparência, essa saúde, os dons do Espírito e dons também naturais, foi Deus.
Se nós lemos aqui ao contrário, porque tem o E aqui, nós poderíamos ler, tal, e eles foram levados ao rei, tal, e estavam saudáveis, aí nós podemos voltar para o versículo 17, porque Deus deu a eles. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós carregamos, ou melhor, por quem nós carregamos. O próprio Deus habita dentro de nós. Às vezes a gente perde essa consciência, né? De que o próprio Deus habita dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo. Às vezes no dia a dia a gente pode perder essa consciência, meu irmão, não perca jamais. Se perder, Espírito Santo habita dentro de... Eu sou templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que é nascido em Cristo Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Agora imagina que coisa triste, né? Você chegar num lugar, tá ali um tempo, conversando com as pessoas, aí, do nada, a pessoa descobre que você é crente, que você carrega o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de você, que você carrega a cultura do céu. Aí ela vira para você, nossa, você é crente? Tipo assim, não reconheci quem você carregava. Não reconhecia aquilo que estava dentro de você. É triste, né? Mas aí às vezes a gente está assim, lá no nosso trabalho, na escola, faculdade, a gente não tem tempo para pregar para todo mundo, né? A gente não conhece todo mundo. Mas aí tem um tempo que alguém descobre que a gente é cristão. Quem somos filhos de Deus. E aí aquela pessoa vira para nós, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Já aconteceu isso com você? Glória a Deus por isso. O brilho de Cristo na sua vida. A glória do Senhor sendo resplandecida através de você. Quem você carrega é você se escondendo, e quem aparecendo, aquele que tem que aparecer na sua vida. Né? Glória a Deus. Acho que um dos melhores elogios que uma pessoa pode receber é: eu vejo Deus em você. Nossa. Né? 2 elogios, que não tem preço. Glória a Deus pela sua vida. Você foi resposta de oração. Nossa. E eu vejo Deus em você. Meu Deus. Não tem preço, irmão. Aí o que você faz? Vejo Deus em você. A glória é dele. Você dá para Ele. É Ele quem aparece. Mas vamos lá, vamos continuar, eu tenho poucos minutos. 8º. No capítulo 6, você não precisa abrir, você vai ver lá que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Tinha uma vida com Deus. Uma vida de consagração a Deus. Aquele que carrega a cultura do céu, do reino, ele mantém aceso o seu relacionamento com Deus. Não somente às quintas-feiras, não somente aos domingos, mas, meu irmão, sabe aquele amigo que você liga todo dia para bater um papo? Né? Não tem aquele amigo ou amiga que você liga todo dia? No mínimo manda um áudio. Como é que você está, tal? E por que muita gente não conversa com Deus todos os dias, toda hora, né? Bate aquele papo com Ele. Por quê? Daniel ali tinha um hábito de conversar com Deus. Sabe, quando algo se torna um hábito da nossa vida, a Misa acho que pregou sobre isso, o poder do hábito. Quando algo se torna um hábito da nossa vida, se torna tão normal, não que seja normal, porque nós não somos normais, né? Nós vivemos pela fé e agimos no sobrenatural de Deus, não que seja normal, não quero que você entenda aqui, mas eu digo assim, se torna normal o nosso papo com Deus, a nossa conversa com Ele, como se a gente estivesse conversando com alguém que a gente estivesse vendo. Com Deus seria diferente, nosso Pai.
bater aquele papo de manhã, tá ali, indo para a faculdade, para a escola, estando em casa, conversando com Ele, meditando a sua palavra, sabe? Mantenha isso aceso, meu irmão. Mantenha isso aceso. Daniel, ele não permitiu que a cultura do mundo o influenciasse, porque ele tinha uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus aqui? O mundo não vai nos influenciar, meu irmão. Nós somos luz. Nós vamos brilhar no meio das trevas, em nome de Jesus. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando nós carregamos a cultura do céu, a cultura do reino dentro de nós, os resultados dos céus acontecem aqui na terra, por meio de nós, através de nós e em nós. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite.